Esther capítulo 3. Vamos fazer o seguinte, vamos lendo as partes separadas. Esther, capítulo 1, nós encontramos lá Assuero dando uma festa, e nessa festa houve muitos excessos, muita demonstração de grandeza. Entre elas, ele pede para que a rainha Vasti venha se mostrar, se exibir para os seus convidados, e ela recusou esta ordem do rei. Para não ficar feio, o rei então teve que depô-la, ela não mais era rainha. Capítulo 2, depois de passado algum tempo, conta-se que o rei sentiu saudades lá, lembrou-se de Vasti, talvez pensando nas coisas que ele fez, que não devia ter feito. Logo, os seus assistentes deram uma ideia para que ele escolhesse uma nova rainha. E aí teve lá um tempo em que várias mulheres foram selecionadas, e assim Esther era uma delas, pela sua beleza e por tudo que nós falamos na semana passada, como as coisas que colaboraram, ela se tornou a rainha. Esther se torna uma rainha. Agora no capítulo 3, nós vamos perceber que depois de algum tempo, aparece então Amã. Sempre o que nós temos dito é que no livro de Esther nós encontramos a providência de Deus em proteger o seu povo, através dos acontecimentos que aparentemente são comuns, como uma rainha que é deposta, a outra judia que é escolhida para ser a nova rainha, como Mordecai, que estava lá sempre por perto, ajudando, e até mesmo em relação aos maus que se levantam, fazem parte de uma história, de um propósito de Deus. O capítulo 3, basicamente, vai falar um pouquinho sobre Amã, um homem muito mau, um homem perigoso, o homem que foi usado aqui pelo diabo aqui para fazer o mal contra o povo de Deus. E já no versículo 1, começa dizendo: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Emedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs no trono, acima de todos os príncipes que estavam com ele. Pedi para o Pedro acender a luz aqui para mim, para ficar um pouquinho mais claro. Então a gente percebe que o próprio rei Assuero, ele vai engrandecer, ou seja, dar poder a Amã. Nós dissemos que o rei Assuero era alguém bem persuadido facilmente. Lembra, no capítulo 1, quando as pessoas falaram que ele deveria depor a Vasti, ele foi atrás lá dos seus conselheiros. Aqui no capítulo 2, ele talvez queria trazer a Vasti de volta, eles falaram: não, vamos escolher uma outra. E assim ele vai seguindo o que vai acontecendo. E a gente vai ver muito essa influência de Amã em Assuero. Assuero consegue poder. A história do capítulo 3 inteira é exatamente ele tentando fazer lá uma lei para que todos os judeus fossem mortos. Então, e ele consegue isso perante o rei Assuero. Aqui no comecinho diz que ele era Agagita. Provavelmente, então, ele era parente de Agag, que era rei dos Amalequitas. E se a gente olhar a história dos Amalequitas, sempre nós vamos ver que havia um certo confronto, grande confronto entre o povo de Deus e os Amalequitas. Lá em Êxodo 17, de 8 a 15, aparece os hebreus sendo atacados pelos Amalequitas, e nessa intensa guerra, há um momento até interessante histórico, quando Moisés levanta lá o seu bordão, fica com as mãos levantadas e manda Josué guerrear.
Lembra a história? Enquanto Moisés ficava com a mão levantada, o povo de Deus vencia a hora que ele cansava, né? Porque você ficar com a mão levantada 30 segundos é uma coisa, né? Ficar 10 minutos, 1 hora, já é outra, a mão pesa. E aí quando a mão baixava, o povo perdia, até que veio 2 pessoas e seguraram os braços dele para que ele ficasse de pé, e o povo venceu os amalequitas. O povo de Deus, Josué, com o povo de Deus, venceu os amalequitas. E aí então, Deus disse a Moisés para registrar lá, declarando guerra contra os amalequitas, pelos que eles fizeram contra o povo de Deus, meio que atacando por trás, meio que sendo traiçoeiros. Essa lei contra os amalequitas foi estendida lá em 1 Samuel 15. Saul foi o primeiro rei de Israel e ele recebeu essa instrução também de destruir os amalequitas. Então, pela história que a gente entende aqui, que Saul não fez o que deveria ter feito, não respondeu essa ordem de exterminar os amalequitas. E aí então nós temos esse povo que vai se fortalecendo. Então você pensa, tanto Amã, um amalequita, tem muita raiva contra o povo de Deus, como os judeus também têm muita raiva contra os amalequitas. E aí a gente vai entender por que tanta discórdia entre Amã e Mordecai. Mas antes da gente chegar nessa parte da história, vamos ver aqui. Assuero engrandeceu Amã. Versículo 1 ainda. E o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Não é curioso isso? Amã de repente aparece, um personagem aqui perdido. O que Amã fez para ser tão engrandecido? Lembra que Mordecai, logo que Esther entra no palácio, Mordecai fica sabendo que tinha umas pessoas conversando, confabulando para matar o rei Assuero, e ele avisa a Esther, Esther então avisa o rei, e o rei deixa de ser morto por causa disso. E aí nós falamos que foi escrito lá nos livros, mas não houve uma recompensa maior a Mordecai. E de repente Amã se torna um primeiro-ministro lá, alguém sobre todos os outros, uma grande promoção. E aí a gente entende que o que aconteceu aqui foi o próprio caráter de Amã. Lembra que a gente falou que o rei era facilmente influenciado? A gente vai ver aqui na história que Amã deveria ser um homem muito rico, um homem muito orgulhoso, e aquela pessoa que se aproxima sempre de pessoas de poder para ter mais poder, para ser reconhecido e para assim, às vezes usando artifícios, mentiras, conquistar os cargos maiores. Provavelmente Amã usou de bajulação, lá falando bem do rei, alguma forma mexendo lá com o rei para que ele pudesse conquistar tanta glória assim. A gente poderia pensar aqui, mas que situação injusta, como um homem mau desse consegue poder? Mas a gente entende que a história, ela não está nas nossas mãos. Todas as vezes que a gente fala, nós estamos estudando sobre a providência de Deus, nós estamos estudando sobre a história, vendo os feitos de Deus da história, não para questionar a história, não para brincar de Deus, não para dizer, eu faria assim, eu faria de outra forma, mas para ver que Deus age, às vezes, permitindo que um homem mau se sobressaia, para que depois o seu povo seja assim liberto, né, pelas mãos e pelo poder de Deus. Não entendemos todas as coisas, mas pensando um pouquinho nessa questão do orgulho, nessa imagem dele como orgulhoso, primeiro a gente vê muito em Amã a figura do anticristo. Ele é comparado com um homem da iniquidade, lá em 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 13, um homem implacável, de grande ódio, que quer matar, que quer destruir o povo de Deus. Então nós sabemos que existe o anticristo e os anticristos, né? Aqueles que são anticristo, várias pessoas que se levantam contra Cristo. Ele foi um desses grandes anticristo, que está assim
numa onda de perseguição ao povo de Deus, alguém que levanta-se perseguindo o povo de Deus. A gente não precisa ir muito longe para ver isso. Às vezes uma pessoa na nossa cidade, ou um político, um deputado, ou uma pessoa que se levanta contra os princípios de Deus, contra os princípios da bondade, da ética, da verdade, da palavra, é um anticristo. Ele prega contrário a Cristo. A gente vê a sua vaidade logo sendo desperta na sua autoridade. Tem pessoas que dizem que para a gente conhecer alguém, às vezes basta dar poder para essa pessoa, dinheiro, poder, a gente vai conhecer quem ela é, porque vai aflorar o que está no coração dessa pessoa. E a gente percebe, por exemplo, José com poder, Daniel com poder, homens que com poder serviram a Deus. Amã com poder queria destruir o povo de Deus. Então, ou ajuda ou serve-se a si mesmo, ou serve ao próximo. Isso acontece muitas vezes. Mas vamos lá, a ideia da vaidade. Olha o versículo 2. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então, capítulo 3 começa falando que Assuero engrandeceu a Amã, e agora diz que houve como se fosse um decreto, uma ordem para que as pessoas se curvassem a ele. Mordecai, que é o tio ou o pai que adotou a Esther, não se curvou. Olha umas características aqui do orgulhoso. Ele quer o máximo do reconhecimento, o máximo da glória. É curioso porque lá naquela época os povos antigos já se curvavam, eram acostumados a oferecer essa demonstração pública de reverência. E até o povo de Deus se curvava. Lembra da história de José? Quando os irmãos de José chegavam lá perante José, não sabia que ele era José, se curvavam perante uma autoridade. Não há um poder, você não está adorando a autoridade, era uma forma de respeitar alguém que tinha poder. Só que Amã, aparentemente, era um homem tão insignificante, que se não tivesse uma lei mandando as pessoas se curvarem perante ele, ninguém ia se curvar. Então precisou o rei fazer lá uma ordem para que as pessoas não se curvassem. E aí aparece com aquela ordem primeira lá, que todas as mulheres deveriam obedecer aos seus maridos. Mas se é necessário fazer uma lei para uma coisa tão natural, algo está errado, algo está errado aí. Às vezes as leis, elas são complicadas. Então o orgulho cega as pessoas. E aqui a gente percebe muitas vezes essa ideia de que elas vão insistir naquilo que ela não merece, naquilo que elas não merecem. Tem uma frase que diz: a sombra de homens tacanhos torna-se cada vez maior. Quando a sombra de homens tacanhos torna-se cada vez maior, é sinal de que o sol está se pondo. Achei interessante essa ideia. O sol, vamos dizer assim, que Deus, que aquele que é poderoso, quando ele está brilhando, não tem sombra, é Deus. Agora, quando essa sombra aparece, quando ela vai crescendo, é porque o sol já não está mais ali, ou seja, que aquele que é o poder não está mais ali. É pura arrogância. E Amã levava essa ideia de dar uma falsa impressão de grandeza. Uma outra frase que eu também achei bem interessante, que diz: os tolos tomam para si o respeito conferido a seu cargo. Os tolos tomam para si o respeito conferido a seu cargo. Ou seja, ao invés de ser um homem conhecido pelo seu caráter, pela sua competência, não, ele é conhecido por causa do cargo que ele ocupa. Isso tem demais, gente. A pessoa em si, ela não é nada, mas ela cresce porque ela tem um cargo. Repare, não todo mundo que tem um cargo é essa pessoa, esse pavão, essa pessoa. Na verdade, alguns são até humildes, têm cargos menores do que a capacidade delas mesmas. Mas muitas pessoas que não valem nada, quando conseguem um cargo,
aí elas crescem. Elas nem querem ser conhecidas por ela, elas querem ser conhecidas pelo cargo que ela ocupa. E a gente pode até aumentar isso aí, né? Pelo bairro que ela mora, pela viagem que ela fez, pela roupa que ela está. E muito essa ideia do cargo, né? Nossa, fulano é prefeito de tal cidade. Ou fulano é pastor da igreja central lá não sei da onde. Ele tem um cargo, e você já fez-se importante por causa do seu cargo. Então, quem que era Amã? Amã é o governador de todo aí, né? todo império. Ele é o grande governador. Tem uma frase que diz que é de Albert Einstein, que diz: procure não se tornar um homem de sucesso, mas sim um homem de valor. Estão fazendo essa diferenciação, né? Homem de sucesso é relativamente fácil você se tornar. Basta você fazer uma bela de uma propaganda de você mesmo. Basta você, hoje em dia, nesses tempos de internet, né? Segue lá as regrinhas de como obter mais seguidores. Daqui a pouco você vai ser uma pessoa de sucesso. Quantas pessoas de sucesso na internet, não é? São pessoas de valor? Alguns sim, mas muitos não têm valor algum. Se você for analisar as pessoas no Brasil que têm o maior número de seguidores, Whindersson Nunes, Felipe Neto, e aí uma patotinha de gente que valor que tem, né? Quando eu falo de valor, eu não estou me referindo apenas a um valor qualquer, mas eu estou falando em relação a valor ético, cristão, de verdade. Então, pessoas como Amã buscam a promoção pessoal. E aí, como nós falamos há pouco, quando tem poder, sai da frente, né? Porque essa pessoa, ela vai usar o poder para seu engrandecimento, para fazer mal, e a gente percebe que, com certeza, é isso que a gente vai ver aqui. Repare-se, finalzinho, Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Por quê? Por que será? A gente já deu um porquê, dizendo que Amã provavelmente era amalequita. Mordecai, sabendo disso, não queria se prostrar perante uma amalequita. Mas ele deveria saber as consequências disso. Por que não se prostrar? Vamos entendendo aí à medida que a gente vai lendo. 3 e 4. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso dia após dia, e não lhes dando ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então o texto disse que os homens de Mordecai questionaram, os homens de Mordecai não, os homens do rei Assuero questionaram Mordecai: por que você não se curva? Parece que eles tentaram convencer Mordecai, né? Dias a dias, e nessa hora ele declarou que era judeu. Nós estudamos até esse momento, lembra que ele não declarava, disse para Esther não declarar que era judia, até agora ninguém sabia, e agora ele declarou ser judeu. E aí essa palavra é levada a Amã. Versículos 5 e 6. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã em todo o reino de Assuero. Pulei uma linha aqui. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Amã passou a vigiar Mordecai e a alimentar seu ódio, não apenas contra aquele homem que se assentava à porta do rei, mas contra todos os judeus do império. Você percebe que o poder levou a querer executar as suas maiores intenções do coração. Poder a um homem mau, ele vai tentar executar o mal que está no seu coração.
E qual era o mal que estava no seu coração? O seu ódio contra o judeu. Quando ele sabe que Mordecai não se curvava e disse que era judeu, ele poderia simplesmente falar: Mordecai, vai lá no rei, vou te prender. Mas aí ele alimentou o ódio. Não vou matar, não vou prender, não vou fazer mal só contra Mordecai, mas contra todos. Isso é extermínio de uma raça. Eu quero que todos morram, todos morram. Por isso que eu disse que a decisão de Mordecai foi muito séria, porque ele não estava falando só contra si. No momento que ele fala: não, eu não vou me curvar, e eu sou judeu, ele colocou todos os demais sob perseguição. Mas Deus tem os seus planos, e Deus tem Esther, Deus tem o próprio Mordecai, como pessoas que vão ser usadas para salvar, e esse Amã que quer matar todo mundo, ele que vai morrer daqui a pouquinho, né? Aqui nós entramos num tema que tem sido falado, não sei quantos ouviram, já vi algumas lives, essas coisas sobre esse tema: desobediência civil. O que é desobediência civil? É quando o governo ou alguém promove uma lei, alguma coisa, e você fala: não, eu não vou fazer isso. Por exemplo, agora, é obrigatório o uso de máscara. Não vou usar máscara, eu me recuso. Ou eu não vou fazer isso. Então você vai sofrer as consequências, dependendo de onde você mora, dependendo do seu estado. Tem uma multa, tem a prisão. Na Bíblia a gente encontra vários exemplos de desobediência civil. O que Mordecai fez foi isso. Tem lá um decreto: todos têm que se curvar perante Amã. E ele falou: não vou. Lembra das parteiras hebreias? Elas desobedeceram às ordens de Faraó de matar os bebês. Êxodo 1, 15 a 22. Daniel e seus 3 amigos se recusaram a comer a comida do rei. Em Daniel 1, era uma desobediência também, mas foi permitido. Os 3 amigos de Daniel recusaram a se curvar diante da imagem de Nabucodonosor, Daniel 3, desobediência civil. Os apóstolos se recusaram a deixar de testemunhar em Jerusalém, declararam em Atos 5, 29, antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, irmãos, existe sim espaço para a desobediência civil. Lembra que nós falamos uma coisa que também a gente não está procurando no livro de Esther? Mordecai agiu certo ou errado em desobedecer? Esther agiu certo ou errado em se casar? Agiu certo ou errado em esconder que era judeu? O livro de Esther não tem esse propósito. Ele está contando uma história. Certo ou errado, o propósito de Deus vai se cumprindo, como na nossa vida. Você casou com essa pessoa, é certo ou errado? Certo ou errado, em alguma parte da história, aquilo lá vai se promover como o propósito de Deus para nós. Não estou dizendo que a gente tem que fazer o errado, que tudo bem, já que certo e errado dá certo, né? Não é isso. A gente tem que buscar fazer o certo. Mas até quando a gente erra, vai cooperar de alguma forma para o propósito de Deus. Assim como as coisas boas e más que acontecem na nossa vida, cooperam para o bem. E é isso que a gente vê aqui. Sobre desobediência civil. É interessante que a gente vê atitudes de pessoas tementes a Deus. Não é um caso para a gente fazer toda hora, para a gente tentar se levantar. Quando a gente vê uma desobediência nesse caso, na maioria das vezes é um ato gentil, respeitoso. Um comentarista diz: não começaram a fazer tumultos, queimar prédios em nome da consciência, ou seja, não é esse tipo de bagunça que a gente vê por aí, né? Eu sou contra o governo, vamos pôr fogo lá no Senado então. Não é esse tipo de coisa. Nunca vai chegar a esse tipo de coisa. E a desobediência, irmãos, tem que ser um negócio muito forte mesmo. Não é por qualquer coisinha, não é por causa de uma máscara que agora eu vou desobedecer. É algo muito sério.
Romanos 13 fala que a autoridade civil é concedida por Deus. E para o cristão desobedecer a lei é algo extremamente grave. Então, a autoridade foi constituída. Eu devo, no máximo, mais obedecer às autoridades. Vamos ver agora do finalzinho aqui, de 7 a 15. A gente vai reparar aqui os passos maldosos, a sutileza de Amã. Versículo 7. O que Amã quer fazer? Matar todos os judeus. Então, quais são os passos que ele tomou para isso? Escolheu o dia. Versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Era muito comum a esses homens, eles não tinha Deus, né? E quem que eles consultavam? Os astrólogos, a sorte, lançava a sorte. Por quê? Ele ia tomar uma atitude e ele queria que os deuses estivessem aprovando. Então, antes mesmo de falar com Assuero, ele foi consultar lá os seus cartomantes todos lá para escolher o dia. Que dia que será isso? Devo fazer, como devo fazer, e o dia que eu devo fazer. Os astrólogos chegaram a uma data, que está lá no versículo 13, é o 13º dia do 12º mês. 13 de dezembro, né? Versículo 13. É lá no finalzinho do versículo 13. No dia 13 do 12º mês, tá? É o dia. Tá, chegando a essa decisão, a gente percebe que, de certa forma, essa decisão teve uma parte positiva, porque era algo que ia acontecer só um ano depois. Um ano depois. Não sei se é positivo, né? Você vai morrer, vamos morrer segunda-feira, vou morrer daqui a um ano, não sei o que é assim, mas dava para se preparar, pelo menos alguma coisa acontecer. Para Amã, por um momento, ele deve ter achado ruim, porque ele queria que acabar logo com aquilo, mas por outro, ele pôde se alimentar a sua maldade, a sua vaidade. Mas certo que, irmãos, é o propósito de Deus. Olha o que diz Provérbios 16:33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Você acha que foram os astrólogos que escolheram o dia? Não, o Senhor falou, não, vai ser não. O dia que você quer marcar? Não, vamos marcar esse dia. Foi assim. Depois, então, de lançar a sorte, escolher o dia, ele pediu permissão ao rei. 8 a 11. Vamos ver o 8. Então disse Amã ao rei Assuero. Existe espalhado, ele vai contar um monte de mentiras aqui, exageros, tá? Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não se cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Você percebe que ele não falou judeu? É um povo aí, tá? Não falou. E depois, quem que confrontou o Amã? Foi Mordecai só. E aqui ele fala, um povo cujas leis são diferentes, aí está certo, né? Porque a lei do povo judeu é a lei de Deus. Mas a parte errada é, não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerado. Eles cumpriam sim a lei. Quando o povo foi para o exílio, foi dito lá por Jeremias, vocês têm que chegar lá vocês têm que viver, vocês têm que respeitar, vocês têm que viver e se adequar lá, comprar casas, é o lugar de vocês. E eles estavam sim ambientados, cumpriam as leis aí, viviam não eram desobedientes, nada disso. Então a gente percebe ele falar espalhado por todo o império, né? Que exagerado aqui, leis diferentes e todos os judeus desobedecem. Versículo 9. Se bem parecer ao rei, olha, não é ele não,
Ele já tinha decidido, já tinha marcado o dia, mas ele disse: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Por isso que eu disse que Amã era muito rico. 10.000 talentos de prata era muito dinheiro. A renda anual de todo o império era 15.000 talentos de prata. Então, num ano, 15.000. Ele ia dar 10.000 talentos de prata. E nós falamos há pouco que Assuero teve uma série de derrotas, ou seja, ele estava descapitalizado, ele perdeu muito dinheiro, estava precisando de dinheiro. Então você percebe, você chega para o rei e fala: ó, tem um povo que está contra você, espalhado pelo todo o império, vamos matar esse povo, eles estão contra você. Como recompensa eu vou te dar um dinheiro muito grande. Isso tudo foi convencendo o rei, que não era muito difícil convencer. Isso aí a gente vai ver no livro inteiro. Fácil você convencer Assuero. Versículo 10. Então o rei tirou da mão seu anel, deu a Amã, filho de Emedata, Agadita, adversário dos judeus. Não fez pergunta, não estendeu o assunto, exagerou aqui. Será que ele tirou o anel da sua mão para que não fosse as mãos deles, que fosse suja desse sangue, né? Alguém mandou matar, mas o anel não estava comigo, estava com Amã, né? Certo que é uma atitude impensada, porque ele deu muito poder. Amã poderia redigir qualquer tipo de documento que quisesse. Ele estava lá com o anel, que era a assinatura, né, do rei. Depois ele vai se arrepender disso. Provérbios 18:13 diz que responder antes de ouvir é estultícia. Estultícia o que ele fez. Versículo 11, ele disse: esta prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Interessante que o rei diz: essa prata seja tua, dá a impressão que ele rejeitou o dinheiro. Então lembra lá a história, Amã falou: olha, tem um povo mau, não está obedecendo o rei, se for da sua vontade, vamos matar esse povo. E para aqueles que matarem, que seriam os oficiais do rei, eu vou dar 10.000 talentos de prata. Quando ele diz aqui, esta prata seja tua, ou seja, não quero receber. Mas a explicação melhor aqui que se dá, sabe aquele negócio que você fala: não, imagina, não quero receber, era só uma formalidade. Amã sabia muito bem que o rei iria receber, então no momento ele fala que não precisa, mas ele iria receber, aquela conversa, correto? Ele precisava. Versículos 12 a 15, espalhou a notícia imediatamente. Amã se pôs a trabalhar com os seus secretários a fim de escrever a nova lei e traduzi-la para diversas línguas dos povos do império. Tudo que a gente vai ler agora, a gente percebe a agilidade. Amã parece que até já devia ter uma equipe preparada lá, porque ele queria espalhar logo essa notícia. Vai que o rei muda de ideia. Então nós precisamos espalhar essa notícia. Nós vamos matar os judeus. Outra coisa curiosa, lembra que eu disse que lá em 1 Samuel 15 houve instruções de Samuel para o rei Saul, para que ele pudesse destruir os amalequitas. Eu disse isso no início, é um pouco diferente, mas disse isso. E Saul não fez o que deveria fazer. Se você ler lá em 1 Samuel 15, de 1 a 3, as instruções de Samuel a Saul são parecidas com as instruções de Amã aos seus secretários, com um acréscimo. Lá nas instruções de Samuel a Saul, não era para ficar com os despojos do povo,
os amalequitas, destrói e não fica com nada deles. E aqui, Amã falou, você destrói e pega tudo, porque com esse dinheiro ele ia ajudar a pagar os 1.500 lá, como é? 10 mil talentos de prata. Não ia dar tudo isso, ainda ele ia ter que tirar dinheiro dele, mas grande parte ele conseguiria matar todos os judeus, pegar todo o dinheiro dos judeus que eles tinham guardado, já dava uma graninha para ele entregar para o rei, Assuero. Então vamos ler aqui rapidamente. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo a sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem, olha que exagero, destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Essa parte que eu falei que não tinha lá no Samuel, para Saul. Versículo 14. Tais cartas encerravam o translado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. Até que essa parte, depois tem um finalzinho para a nossa conclusão. Então você percebe a agilidade, essa informação chegou às pressas, e foi assim o plano dele se cumprindo, né? Eu li um comentário falando que a gente às vezes não tem essa tamanha agilidade, né, de levar a palavra, de anunciar as coisas boas, mas com certeza a notícia ruim corre muito mais rápido, né? Você vai falar que vai acontecer um desastre, todo mundo vai morrer, é uma notícia que corre muito mais rápido. E a gente percebe, como eu disse, que provavelmente isso era uma forma de que aquilo, depois que ficou anotado e publicado, não poderia voltar atrás. Ele queria que isso fosse acontecido. Estamos terminando. Versículo 15, finalzinho. E o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Aqui a gente pode dizer da apatia. Até aqui a gente estava falando num ponto sobre os planos, né? Quais foram os planos, a sutileza de Amã. Escolheu o dia, pediu permissão ao rei, depois espalhou a notícia imediatamente. Apatia. Apatia do quê? Amã foi capaz de enviar uma ordem de execução de milhares de pessoas inocentes e depois se sentar para banquetear com o rei. Aí a gente lembra da história de José. Os irmãos colocaram ele lá no poço, estava lá o irmão morrendo, e eles comendo e bebendo e se divertindo. Tem uma passagem que lembra isso em Amós 6,6. Vós que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Não vos afligis com a ruína de José. Há uma aplicação também no comentário falando sobre esse texto.
é uma forma de aplicar a nós, né? Que muitas vezes nós estamos, de certa forma, como Amã, enquanto nós estamos, está tudo bem com a gente, estamos lá nos nossos banquetes, na nossa festa, enquanto que os outros estão morrendo sem Cristo, né? Só que há uma diferença, Amã que mandou matar, né? Amã mandou matar o povo, e ele está ali, está nem aí, né? É claro que nós nos entristecemos para aqueles que estão morrendo sem Cristo. Isso não, uma coisa não elimina a outra. Nós não vamos deixar de nos alegrar, de termos as nossas festas, de termos o nosso momento de gratidão a Deus. Mas nós não podemos também simplesmente viver a nossa alegria sem tentar e sem anunciar o Evangelho, sem falar de Jesus para as pessoas. E a gente precisa sim amar o próximo, buscar o próximo, né? Examinar o nosso coração. E com certeza esse texto mostra muita apatia do ser humano. As pessoas não estão muito preocupadas com os outros. Tem uma frase aqui que diz: a ciência pode ter encontrado grande parte da cura dos males, né? Com remédio, por exemplo, mas ainda não encontrou um remédio para o maior de todos eles, a apatia dos seres humanos. Não tem um remédio que você dá para a pessoa, né, para ela não ficar assim tão distanciada dos outros, né, não se preocupar com os outros. E olha o contraste, enquanto Amã e Assuero estavam ali bebendo, se divertindo, o texto diz: a cidade de Suzã estava perplexa. Tristeza, perplexo, né? Que lei é essa? Como a gente não fica perplexo de vez em quando com as leis que apareceram por aí, né? Fecha tudo, abre tudo, não sei o que. Que lei é essa? Espera aí, vai matar todos os judeus. Mas nós sabemos, irmãos, que nem tudo está perdido. Eles estavam perplexos. Que mudança política é essa? Agora nós somos inimigos do império? Haverá algum modo de escapar? Mas nós sabemos que Deus tem preparado pessoas como Mordecai e Esther, e assim vão cumprir o propósito de Deus. Então nós vamos concluir aqui. Esse capítulo não era tão grande, mas tem tantos detalhes. Eu não quis dividir em 2 semanas, que vai ficando muito mais comprido, então demorei um pouquinho mais. Mas é muito bom a gente ver o caminho. Aqui hoje a gente viu mais o caminho do homem ímpio, mas essa questão, ela não se afasta muito de nós, né? Nós muitas vezes, como Amã, somos tendentes ao orgulho, a querer essa vantagem em algumas coisas. Muitas vezes, ao invés de buscar o caráter, nós estamos mais preocupados com a nossa aparência. E que Deus nos dê forças, né, para que a gente possa andar em humildade, servir a Deus e assim seguir, né, no caminho de Deus para a nossa vida. Então, na próxima semana a gente continua estudando o capítulo 4.